deixando claro que o que se apresenta muitas vezes à nossa frente como sendo um fato, na verdade é uma argumentação contra o fato que é a palavra de Deus. O que é fato na minha vida quando eu me torno um cristão? A palavra de Deus e a Amém. ação de Deus. E fugir nunca foi a solução. Se fugir fosse a solução, nós não teríamos muitos milagres e muitas coisas que ocorreram que mudaram a história. Na própria Bíblia, nós temos o exemplo de Jeremias, que ele quer fugir, Deus não deixa ele fugir. Nós temos o exemplo de Elias, que ele tenta fugir de Jezabel. Se ele foge de Jezabel, não acontece todo o resto da história. Nós vemos Jonas tentando fugir para Tarsis. Os ninivitas não seriam evangelizados, não teriam ganho a salvação. E o próprio Pedro, ele é usado para tentar como um fato, e não era uma argumentação maligna, para que Jesus fugisse da cruz. E Jesus o repreende e diz: o fato é, Deus destinou desta forma, e a vontade de Deus é a vontade que prevalece. Mas nós vamos falar agora, eu queria falar um pouquinho, o que a gente pode fazer quando esse fundamento está destruído, não é? Porque o senhor falou de várias fugas, e a fuga que eu acho pior é quando a gente foge da gente mesmo, a gente tenta negar que aquilo está acontecendo. Nós temos visto essa tragédia, as casas foram abaladas, pessoas que continuam morando em casas com fundamento totalmente, a fundação totalmente prejudicada, e é como se eles negassem, não tem para onde eu vou ficar aqui, é como se eles não acreditassem que aquilo pudesse realmente cair. E na vida espiritual não é muito diferente, não. Então, acho que a pior fuga é fugir de si mesmo, não reconhecer que o fundamento está errado. Estando errado, a tendência é cair. Se vai cair hoje, daqui a 10 anos, quando você estiver dentro de casa, quando você não estiver dentro de casa, é uma outra história. Agora, que a tendência é aquilo que está de pé de forma errada, vai cair. E aí, pastor, eu queria começar a falar que esse salmo, ele mostra como se fosse duas teologias. Eu tenho duas formas de encarar, então, essa situação de um fundamento destruído. Quais são eles? Bom, as duas teologias, ou as duas formas como esse salmista mostra, ele está em cima do conselho dos ímpios e em cima da fé firmada em Deus. O primeiro conselho, ou o primeiro fundamento que ele encontra é o próprio conselho da fuga, onde as pessoas dizem para ele, foge. Mas a segunda teologia que ele encontra aqui, que ele está baseado, é a segurança que ele tem no Deus que ele serve, que é o seu protetor, que a gente encontra isso no verso 1, quando ele diz assim, no Senhor me refugio. Aqui está a segurança de Davi. Então, se existem duas teologias, existem, mas qual que eu sigo? A da fuga ou da firmeza espiritual firmada em Deus? Davi optou pela segunda, está firmado no Senhor. Dos versos 1 a 3, né, ele vai mostrando uma cena sombria da situação. Uhum. Mas depois ele vai mostrando exatamente razões que a fé encontra para triunfar sobre o medo. Lá no verso 4, ele fala sobre, por exemplo, a segurança em Deus, que ela não é uma segurança solta, uma segurança cega. Ele vai mostrando os motivos, os fatos, porque eu posso ter os fundamentos firmados em Deus. E o senhor poderia citar essas razões que ele demonstra? Aqui no verso 4 é interessante porque ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O que ele está dizendo aqui? Deus é soberano, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus está atento a tudo que se passa. Então a resposta de Davi ao conselho dos seus amigos, não eram inimigos não, eram amigos, eram pessoas que queriam preservar a vida de Davi, só que eram pessoas que não tinham a visão que Davi estava tendo do Deus que ele servia. Então, a primeira coisa que ele recebe é esse conselho, mas ele diz assim, mas o meu Deus é soberano. Por isso que ele, no Salmo 4, ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda. Então essa segurança
é que ele tem. A gente observa, né, que hoje a nossa fé, ou a fé de muitas pessoas, para ser mais exato, estão firmadas em lugares muito rasos. E se nós estamos fundamentados na palavra de Deus, por melhor que seja o conselho, nós temos que ter o discernimento para saber se procede de Deus ou não. Às vezes pessoas muito boas, pessoas amigas, estão nos aconselhando para nos tirar do caminho certo. Lá no verso 5, ele mostra a segunda razão, que é o conhecimento de Deus. Eu não posso crer no que eu não conheço. Aqui no verso 5 ele diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. O que ele está dizendo aqui? Que o coração do homem, ele vai ser sempre provado. Por exemplo, Abraão foi provado na sua fé quando o Senhor pede para ele que venha sacrificar seu filho Isaque. E diz que ele acorda pela madrugada, ele prepara a lenha, prepara o cutelo, prepara o jumento, chama 2 dos seus serviçais e anda durante 3 dias até chegar ao Monte Moriá. Chegando lá, ele manda aqueles homens ficarem ali, sobe ao monte e vai sacrificar o seu filho. Só que Deus não queria a morte de Isaque. O Senhor queria ver o coração de Abraão, ver se era um coração realmente obediente. Então, prova nós vamos sempre passar. Mas aí é que está. Eu estou firmado em quem? Eu sou obediente até que ponto? Porque tem gente que é obediente enquanto tudo vai bem. E mas quando nós passamos pela prova? E quando vem a enfermidade? Quando vem a luta? Quando vem a adversidade que ronda muitas vezes o nosso coração? Eu continuo firme na palavra, continuo firmado no Deus que eu sirvo? Por exemplo, Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, mas ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Isso é fé, isso é fidelidade, isso é um coração compungido, voltado somente para Deus. Então nós vamos passar por provas das mais diversas. O apóstolo Paulo, por exemplo, passou por grandes provas. E por que não dizer? Nós passamos também. Mas em tudo, o Senhor tem nos acolhido, tem nos amparado e tem nos sustentado. Lembrando que a aprovação vem de Deus, ela vai servir para o seu crescimento pessoal, ou o crescimento da igreja, ou o crescimento de um grupo. Já a tentação, ela não vem de Deus, e ela tem o objetivo de te derrubar, de fazer com que você caia. E aí no verso 6 ele apresenta a terceira razão, que é o juízo de Deus. Aqui no verso 6 ele diz que o Senhor vai fazer chover sobre o perverso brasas de fogo, enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Alguém vai dizer assim: poxa, mas que Deus vingativo. Não é isso. Aqui é a lei da semeadora, que uma planta, colhe. Quem anda com Deus vai ter a presença de Deus, vai vivenciar a graça e a misericórdia de Deus e a companhia de Deus. Agora, quem anda longe de Deus não vai ter a companhia de Deus. E o que a gente mais vê é quando costuma acontecer uma tragédia. No caso, uma vida de uma pessoa cai no buraco, está completamente arrasada, as pessoas dizem: ah, meu Deus, vem uma tragédia, acontece algum fato como esse agora que caiu, esses prédios, as pessoas: ah, meu Deus, onde está Deus nessa hora? Deus está onde sempre esteve. Ele nunca saiu do lugar, ele continua agindo sobre a vida das pessoas. O problema é que as pessoas só lembram de Deus quando vem a calamidade, e mesmo assim, para culpar Deus pela calamidade que ocorreu. Na verdade, muitas vezes nós somos os responsáveis pelo caos, pela tragédia. Se eu estou firmado na palavra de Deus, estou firmado em Deus, ainda que venha a tragédia sobre a minha vida, eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá pela manhã, porque a palavra de Deus me garante isso. E nós estamos falando sobre os fundamentos. Toda ação vai ter uma reação, ou seja, vai ter um resultado. Se eu começo a deixar esses fundamentos serem abalados, nós já falamos que vai cair. Agora, se eu tomo conta, preservo, escolho o lugar certo, uso o material certo, edifico de forma correta, busco com quem sabe como fazer. No caso aqui nós estamos falando do lado espiritual, busco na palavra de Deus, busco de Deus como construir esses alicerces. Haverá então a quarta razão que Davi deixa clara, que é a recompensa do próprio Deus.